Conto. Asas. Há um lugar no alto das montanhas onde o vento tem nome. Os mais velhos o chamam de Aether, e quem nasce naquele lugar nasce com asas. Não são asas de pássaro, nem de inseto, nem de nenhuma criatura que você já tenha visto. São asas que crescem junto com a criança, que mudam de cor conforme o humor de quem as carrega, que dobram quando há medo e se abrem largas quando há alegria. São asas que parecem feitas de luz solidificada, de ouro que respira. E como tudo que é belo e poderoso, elas precisam ser aprendidas. Elias tinha 11 anos e asas cor de âmbar. Era o mais novo dos filhos de Cael, o guia maior do clã dos Altos. Cael era um homem de fala pausada e olhos que pareciam ter visto mais do que qualquer horizonte poderia mostrar. Suas asas eram imensas, de cor cobre e dourado escuro, e quando ele as abria por completo, pareciam cobrir o céu inteiro acima de qualquer criança que estivesse perto. Era exatamente esse o propósito delas. Elias adorava o pai. Mas adorar e obedecer são coisas que, em certas idades, vivem em andares diferentes do mesmo coração. Toda manhã, antes do sol atingir o meio do céu, Cael levava o filho ao penhasco do vento leste, o lugar onde o clã ensinava os jovens a voar. Era uma cerimônia antiga. Cada passo tinha um porquê. Cada instrução, um peso. Primeiro você observa, depois você sente o ar, depois você confia nas asas antes de confiar nos olhos. Elias ouvia. Mas ouvia com a metade da atenção que sobrava depois que os pensamentos se enchiam de tudo que havia além do penhasco. O céu era enorme. O horizonte era uma promessa. E ele tinha asas. Por que tantas regras para algo que parecia tão natural quanto respirar? Cael percebia essa distância no olhar do filho. Não dizia nada ainda. Sabia que algumas compreensões só chegam depois que a vida as ensina com mais força do que qualquer voz. Foi numa tarde de treinamento que Elias conheceu os outros. 3 jovens de outro clã, os filhos do vento aberto, pousaram no penhasco como se fossem donos do ar. Tinham asas de cores vivas, azul e prata e verde escuro, e um jeito solto de se mover que fazia tudo parecer fácil demais. O mais alto deles, um rapaz chamado Zorro, tinha o sorriso de quem nunca havia sido avisado de nada e havia sobrevivido assim mesmo. Pelo menos era isso que Elias achava. "Você é filho do Cael?" Zorro perguntou, olhando Elias de cima a baixo com curiosidade genuína. "Sou", Elias disse. Zorro trocou um olhar rápido com os outros dois e sorriu mais largo. "Então você ainda não viu nada do céu de verdade." Os outros dois se chamavam Pira e Sael. Pira era uma menina de asas verdes, rápida como um gavião e barulhenta como uma tempestade. Gargalhava alto, falava mais alto ainda e tinha a habilidade rara de fazer qualquer coisa parecer uma aventura que você seria covarde em recusar. Sael era mais quieto, de asas cor de prata, com um jeito de olhar para o horizonte que Elias achou bonito e um pouco assustador ao mesmo tempo. Como alguém que já havia atravessado coisas que preferiu não contar. Os 3 conheciam voos que Elias nunca havia feito. Falavam de correntes de vento que nenhum adulto do clã mencionava. Falavam do Vale das Névoas, da Crista dos Trovões, do Corredor das Pedras Flutuantes. E falavam do Vale das Cobras. Com um tom que misturava respeito e desafio, como se citar aquele lugar fosse já uma forma de bravura. Cael viu os novos amigos do filho com aquele silêncio atento que assustava mais do que qualquer repreensão. Naquela noite, enquanto o fogo do abrigo crepitava entre eles, o pai falou. Não foi um discurso, foi uma conversa, curta e direta como sempre eram as palavras de Cael. "Esses jovens têm asas, filho, mas ter asas não é o mesmo que saber onde voar. O Vale das Cobras não é proibido por capricho. É proibido porque o que vive lá embaixo não cansa, não esquece e não perdoa descuido." Elias ouviu, mas ouviu com aquela metade da atenção. "Você conhece o vale, pai?" Cael ficou em silêncio por um momento. Depois disse apenas, "Conheço o suficiente para saber que nenhum de vocês ainda não é." Os dias que se seguiram foram bons. Elias voava com os 3 novos amigos nas manhãs antes do treino com o pai. Descobria que o céu tinha texturas, que o vento frio do norte carregava diferente do vento quente do sul,
que havia uma liberdade nos voos longos que nenhuma instrução no penhasco havia ainda lhe dado. Kael notava a evolução com orgulho genuíno. O filho estava crescendo nas asas, mas também notava outras coisas. O jeito que Elias começava a atrasar os treinos, a forma que ele repetia frases que não eram dele, com o ritmo e o tom de Zorro, a maneira que ele desviava o olhar quando o pai mencionava os limites do território de voo. Tia Lyra, irmã de Kael, visitou o abrigo numa tarde. Era uma mulher de asas largas e cor de terracota, com o tipo de sabedoria que não grita, mas preenche o espaço inteiro de uma sala. Ele está nos olhos dos outros agora, ela disse a Kael, em voz baixa enquanto Elias dormia. Kael concordou sem responder. Todo filho um dia procura espelho nos iguais. O que precisamos é que ele volte antes de se perder no reflexo. A proposta veio numa tarde nublada, quando as nuvens faziam o céu parecer menor e mais seguro do que era. Zorro pousou ao lado de Elias com aquele sorriso que já havia se tornado familiar. Amanhã a gente vai ao Vale das Cobras. Só uma passagem rápida. Por cima. Você entra, dá uma volta, sai. É o voo de iniciação do nosso clã. Elias sentiu alguma coisa apertar por dentro. Meu pai disse que não. Zorro encolheu os ombros com a leveza de quem nunca sentiu o peso de uma advertência. Seu pai disse que ele não iria. Não disse nada sobre você. Pira riu ao lado. Sael não riu, mas também não falou nada contrário, e o silêncio dele, Elias interpretou como aprovação. Você tem asas de verdade, Elias. Não precisa de permissão para usá-las. Essa frase ficou dentro de Elias a noite inteira como uma brasa. Você tem asas de verdade. Não precisa de permissão. Era tão boa de ouvir, tão fácil de acreditar. Ele olhou para as asas dobradas ao seu lado enquanto tentava dormir. Âmbar. Quentes. Fortes. Ele havia voado mais rápido que Pira 3 dias antes. Havia encontrado uma corrente de vento que nenhum deles conhecia. Havia subido mais alto que todos eles numa única tarde. Por que seu pai ainda o tratava como se ele fosse pequeno demais? A madrugada passou lenta e a decisão foi tomando forma sozinha, como névoa que sobe sem pedir licença. De manhã, antes que o abrigo acordasse, Elias saiu. Encontrou os 3 na beira da floresta, onde as árvores ficavam mais baixas e o vale começava a aparecer no horizonte sul. A luz ainda era fraca, rosada e incerta, e havia uma névoa grossa que subia do vale como fumaça de algo que ainda estava queimando. Elias olhou para baixo. O Vale das Cobras era diferente de tudo que ele havia imaginado. Não era assustador da forma que ele esperava. Era bonito, de um jeito perturbador. Árvores enormes com folhagem escura como veludo, rochas de tom cinza e verde que brilhavam com a umidade da manhã. E aquela névoa, densa, silenciosa, que escondia tudo que havia dentro com uma generosidade quase hospitaleira. Parece tranquilo, Pira disse. Sael não disse nada. Elias notou que as asas do rapaz de prata estavam ligeiramente fechadas, o que nos seres de asas significava cautela instintiva. Mas Elias não deu atenção ao detalhe. Zorro já havia mergulhado, e Elias mergulhou atrás. Os primeiros segundos foram extraordinários. O ar do vale era diferente, mais pesado, mais úmido, mais cheio de cheiros que ele não sabia nomear. As árvores passavam rápido dos 2 lados. A névoa envolvia tudo como algodão vivo. Era como voar dentro de uma nuvem que tivesse textura. Zorro gritou de alegria lá na frente. Pira gritou junto. E por um momento Elias achou que seu pai estava simplesmente errado sobre aquele lugar. Então o vale ficou quieto. Não foi um silêncio gradual, foi um silêncio que chegou de uma vez, como se algo tivesse absorvido todo o som ao redor. As árvores pararam de passar. Não porque eles haviam parado de voar, mas porque as árvores haviam ficado mais densas, mais juntas, e de repente não havia mais espaço entre elas para virar, para subir, para encontrar uma saída clara. Elias olhou para cima. O céu havia sumido atrás da folhagem. Olhou para os lados. Zorro e Pira ainda estavam perto, mas seus rostos não tinham mais o sorriso de antes. Sael havia parado atrás, perto da entrada. Elias percebeu, tarde demais, que Sael não havia entrado de verdade. E então o chão do vale se moveu. Não era o chão, era ele. A cobra-rei não tinha tamanho que a mente pudesse segurar de uma vez.
Elias viu primeiro a largura do corpo, grossa como uma árvore adulta, de escamas escuras com reflexos que mudavam de cor como óleo na água. Depois viu o comprimento que se estendia para além do que a névoa deixava ver. Depois viu a cabeça. E os olhos. 2 olhos que não refletiam a luz do vale, mas pareciam ter luz própria. Uma luz fria, vermelha, paciente. Os olhos de algo que nunca havia precisado ter pressa porque nunca havia tido uma presa que conseguisse escapar. A voz da cobra-rei não era um som, era uma sensação, uma pressão que entrava pelas asas e descia pelo peito como água gelada. Eu sabia que vocês viriam, ela disse. Ou fez algo que os 3 entenderam como dizer. Eles sempre vêm. As asas de Elias travaram. Era o medo. Não o medo que te faz correr. Era o outro medo. O que te paralisa de dentro para fora, que pesa nas penas e apaga o instinto de subir. Zorro tentou voar para cima, mas havia galhos cruzados que ele não havia notado na descida. Pira girou para a esquerda e encontrou uma parede de pedra coberta de musgo, onde devia haver espaço. Elias ficou parado no ar, batendo as asas para não cair, com o coração tão alto que parecia soar fora do peito. A cobra se aproximou com aquela paciência que era mais aterrorizante do que qualquer velocidade. O vento mudou. Elias sentiu antes de ver. Era um vento que ele conhecia, desde que era pequeno, o vento que precedia as asas do pai. Kael desceu pelo estreito de árvores como se o vale inteiro houvesse feito espaço para ele, porque de alguma forma havia. Suas asas de cobre e ouro escuro se abriam em largura que preenchia o espaço entre as árvores e criava uma barreira entre os filhos e a cobra. Com ele vieram tia Lira, com suas asas terracota, descendo pela esquerda, e Dael, o irmão mais velho de Elias, de asas vermelho escuro, fechando pela direita. Eles não chegaram gritando, chegaram com uma precisão que só existe em quem já conhece o perigo e não o teme da forma errada. Kael se posicionou diante da cobra-rei, sem recuar 1 centímetro. A cobra os olhou. Houve algo naquele encontro entre o guia maior e a criatura do vale que Elias não conseguiu entender completamente naquele momento. Só sentiu. Era como ver 2 forças que se conheciam muito bem se encarando e perceber que uma delas sabia exatamente o que a outra era capaz. A cobra-rei recuou. Não fugiu. Recuou, com a lentidão e a soberba de quem escolhe não combater naquele momento, guardando para si o próximo. Ela sempre volta, a cobra disse, enquanto desaparecia na névoa. Eles sempre voltam. A subida de volta ao céu aberto foi silenciosa. Sael os guiou pela entrada, o único dos 4 que não havia perdido a consciência de onde estava. Lira voou ao lado de Pira, que não fez nenhum som durante a subida inteira. Dael ficou perto de Zorro, que havia perdido aquele sorriso de um jeito que parecia permanente. Elias voou ao lado do pai. Kael não disse nada durante a subida. Quando o céu aberto apareceu acima deles e a luz do sol voltou a tocar as asas de todos, Elias sentiu as penas âmbar se abrindo de novo, voltando à temperatura normal. Como se o vale tivesse esfriado alguma coisa dentro dele que o sol agora ia esquentando de volta. No penhasco, depois que os outros foram levados para os abrigos, Kael e Elias ficaram sozinhos. O filho esperava a repreensão, esperava a voz alta, a decepção explícita, o catálogo de tudo que havia feito errado. Kael sentou na beira do penhasco e olhou para o horizonte por um tempo longo. Depois disse: "Você sabe por que eu conheço aquele vale?" Elias não respondeu. "Porque eu também fui, quando tinha a sua idade. Meu pai me avisou. Eu achei que sabia mais do que o aviso, e encontrei algo parecido com o que você encontrou hoje." Elias olhou para o pai com um espanto que não conseguiu esconder. "Quem te salvou? O teu avô, e os irmãos dele, da mesma forma." Houve um silêncio entre os dois, um silêncio diferente dos anteriores, cheio de algo que estava sendo entendido em camadas, devagar. "O que me salvou não foi saber voar mais rápido", Kael continuou. "Foi ter um pai que sabia onde eu estaria antes de eu saber onde estava." Elias sentiu aquilo chegar fundo. "Como você sabia onde eu estava, pai?" Kael virou o rosto e olhou para o filho com aqueles olhos que tinham visto mais do que qualquer horizonte. "Porque nunca parei de olhar para você." Naquela noite, Elias ficou acordado pensando. Não sobre a cobra, não sobre o medo,
mas sobre o pai, sobre o quanto havia de proteção em cada instrução que ele havia achado excessiva, sobre o quanto havia de amor nas advertências que ele havia interpretado como limitação, sobre como as regras do penhasco não eram paredes que cercavam suas asas, mas mapas que mostravam onde o céu era seguro para crescer. Pensou em como é possível ter asas poderosas e, mesmo assim, não saber tudo o que existe entre você e o chão. Pensou em como a liberdade verdadeira não é a ausência de guia. É ter um guia que conhece o caminho e vai atrás de você mesmo quando você se recusa a aceitar que precisa dele. Nos dias seguintes, algo mudou. Não foi uma mudança que pudesse ser apontada com o dedo. Elias ainda era Elias, ainda ria alto, ainda queria voar longe, ainda havia em si aquela inquietação que é parte de quem está crescendo e sente o mundo pequeno demais para o tamanho do que se quer. Mas ele ouvia de um jeito diferente agora. Não porque havia sido domado, mas porque havia entendido. Havia uma diferença entre obedecer por medo e confiar por compreensão. E a segunda era muito mais poderosa do que a primeira. Com a primeira, você para na beira do vale e fica com raiva. Com a segunda, você para na beira do vale e entende por que vale a pena ficar. Zorro partiu com seu clã algumas semanas depois. Antes de ir, ele encontrou Elias no penhasco e ficaram os dois em silêncio por um tempo, olhando para o horizonte sul, onde o Vale das Cobras existia além do que os olhos podiam alcançar. Sael me disse que não devíamos ter entrado, Zorro disse por fim. Eu não ouvi. Elias não respondeu imediatamente. Depois disse, tem alguém no seu clã que sabe mais do que você sobre onde voar? Zorro pensou. Meu avô! Então vai falar com ele. Zorro assentiu com um jeito que parecia mais velho do que ele havia parecido no dia em que chegou. Pira ficou mais quieta depois daquele dia. E Sael, que havia ficado na entrada do vale, foi o único dos 4 que não precisou ser salvo. Não porque era o mais corajoso, mas porque havia uma voz dentro dele, de quem o havia ensinado alguma coisa, que ele havia escolhido não ignorar. Às vezes a coragem maior não é entrar. É reconhecer quando não se deve. A última cena desta história acontece num amanhecer. Kael e Elias estão no penhasco do vento leste, como tantas manhãs antes. Mas desta vez, Elias não está olhando para o horizonte com aquela impaciência de antes. Está ouvindo, de verdade, com as 2 metades da atenção. O pai mostra um movimento de asa que Elias nunca havia conseguido. Um giro que aproveita a corrente de baixo para ganhar altitude sem esforço. Um dos movimentos mais belos do voo dos altos. Elias tenta, erra, tenta de novo, erra de menos. Na terceira tentativa, acerta. E por um momento, lá em cima, com as asas âmbar abertas no frio limpo da manhã e o sol tocando cada pena como se soubesse o nome de cada uma, Elias entende o que o pai quis dizer quando falou que voar de verdade não começa nas asas. Começa em confiar em quem te ensinou que você tem asas. Kael olha o filho voar de lá embaixo, com aquela expressão que os pais têm quando veem um filho se tornar o que sempre souberam que ele seria. Ele não precisa dizer nada, mas sorri. E suas asas de cobre e ouro escuro, imensas e quietas, ficam dobradas ao lado do corpo, sem necessidade de cobrir o céu naquele momento. Porque quando a confiança finalmente chega, o pai não precisa mais proteger com as asas abertas. Ele pode simplesmente assistir o filho voar. Há vozes no mundo que soam como liberdade, mas te levam para dentro do vale. E há vozes que soam como limite, mas te mantêm no céu onde você pertence. Aprender a diferença entre as duas é o voo mais difícil e o mais importante. Se essa história fez você pensar em alguém que um dia avisou sobre um vale e você não quis ouvir, ou em alguém que voltou atrás para te buscar mesmo assim, deixa isso nos comentários. Essas histórias existem para lembrar que nenhum de nós aprende a voar sozinho. Se quiser ouvir mais fábulas como essa, se inscreva no canal, curta o vídeo e até a próxima história.